Paz de Jesus esteja conosco. A Alba, minha amiga de muitas décadas, né? Nós frequentávamos o mesmo centro espírita ali no Jardim dos Ipês, a Casa do Caminho, e fizemos uma grande amizade. Quando ela veio para cá, aí algumas vezes ela me convida aqui também. Minha agenda não é tão cheia que nem eles falaram, não, tá? Isso é propaganda enganosa. E hoje ela me pediu para falar sobre um livro do Juvanir Borges de Souza, que chama Amai-vos, Instruí-vos. É o capítulo 10, fala sobre educação e vida. Quando Jesus esteve na terra, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E deixou para a gente uma série de ensinamentos, e um dos mais conhecidos, famosos, e até o pessoal que segue a internet aí, né, vê que até Gandhi falou que se perdessem todos os textos bíblicos, mas se o Sermão da Montanha permanecesse, né, toda a ideia, toda a mensagem cristã estaria ainda viva. E dentro desse texto do Sermão da Montanha, tem algumas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. E essas palavras, acho que todos nós já ouvimos, isso aqui é de Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Mas aí eu pergunto assim, se nós estivéssemos no lugar, vocês já ouviram falar das casas André Luiz, ali em Guarulhos? E eles fazem um trabalho magnífico, né? Antigamente eu imaginava que eram crianças, né? E depois, quando eu visitei a casa, não é só criança, eles trabalham com pessoas de todas as idades que têm algum tipo de deficiência. E são pessoas que as famílias, muitas, não conseguem, não sabem como cuidar. E eles acabam levando para lá, e lá eles tratam esses espíritos que estão numa jornada dolorosa. Se nós estivéssemos num daqueles corpinhos, com todas essas limitações, desde a nossa infância, desde quando éramos bebês, não podendo ter o nosso próprio sustento, passar a vida inteira na dependência de alguém, será que todas essas bem-aventuranças, elas tocariam o nosso coração? Será que elas mexeriam conosco? E se nós fôssemos um morador de rua, alguém que não consegue de forma alguma um emprego, alguém que não consegue de forma alguma pagar decentemente um lugar para poder ficar, e é obrigado a ficar ali, jogado na rua, dependendo da boa vontade das pessoas, alguns até às vezes fazendo coisas que não deveriam fazer, né, para poder obter o que querem, ou até para mascarar um pouco da dor, do sofrimento pela qual eles passam. Será que eles também, o Sermão da Montanha vai fazer tudo aquilo que Jesus gostaria que fizesse na vida deles? Não é? Só o Sermão da Montanha que você vai herdar? Será que aqueles que são os herdeiros da época da escravidão, não é? Essa coisa mais horrorosa que já surgiu na humanidade, que ninguém sabe de onde os homens criaram isso, né? Porque isso não é obra de Deus, é obra dos homens. Aqueles que ainda são, né, que trazem até hoje, através da cor da pele, ou através da raça, em alguns países aí que há também uma separação de raças, que trazem o racismo, que trazem a discriminação, né, no dia a dia, que convivem com isso muito dolorosamente, né, perdem oportunidades. Será que eles também, ouvindo o Sermão da Montanha, isso tocaria o coração deles a ponto de falar: poxa, era isso que eu precisava ouvir? E será que aquelas pessoas que moram naqueles barrancos, né, naqueles morros, porque não conseguem pagar um lugar melhor para poder viver, e ali é uma maneira de conseguir conciliar as outras coisas que nós temos como obrigação numa família, né, alimento, roupas e todas as outras coisas, então constroem um barraco, fazem alguma coisa num lugar muito perigoso, num lugar ruim de morar, um lugar que muitas vezes envolve também outras coisas ruins, não só a própria moradia, né, mas a convivência com pessoas também que não são muito honestas. Então, será que essas pessoas todas, ouvindo o Sermão da Montanha, ouvindo aquelas palavras de Jesus, isso seria suficiente para falar para ela, para ela sentir, falar: nossa, né, é isso mesmo que eu precisava ouvir, de agora em diante toda a minha dor, todo o meu sofrimento está explicado, né? Com certeza não, com certeza isso não é suficiente. Se fosse suficiente, já estaria, né? Todo mundo estaria feliz, ninguém ficaria triste em lugar nenhum. O mundo, da época em que Jesus esteve aqui, até hoje, o mundo mudou? Mudou e muito, né? O mundo mudou na aparência,
Porque na época de Jesus não haviam os arranha-céus, não haviam os viadutos, não havia aviões passeando e drones passeando pelo céu, não haviam foguetes, não haviam espaçonaves, né? Não haviam satélites, nada dessas coisas. Então, fisicamente, o mundo mudou e mentalmente, intelectualmente, moralmente, o mundo também mudou. Hoje, nós temos tecnologia para curar quase todas as doenças que existem. Hoje nós temos tecnologia para fornecer alimento de sobra para todo mundo. Hoje as pessoas conseguem se comunicar em qualquer lugar do mundo numa fração de segundo. Qualquer coisa que acontecer no Japão, do outro lado do mundo, nós podemos ficar sabendo quase imediatamente. Se estiver sendo uma transmissão ao vivo, né, nós perderemos alguns segundos só de delay e conseguiremos saber. Então, assim, o mundo mudou. Tecnologicamente, nós avançamos e na área das ciências, em todas as áreas do conhecimento humano, nós também mudamos. Hoje, a tecnologia para ensinar é melhor do que era muito tempo atrás. Hoje, a tecnologia das operações, né, dentro da área da medicina, um especialista lá na Índia, ele consegue operar uma pessoa aqui no Brasil, simplesmente por vídeo. As máquinas, né, as cirurgias hoje, as láparo da vida, laparoscopia, eles conseguem fazer uma cirurgia num grão de feijão. Eles abrem um grão de feijão com um bisturi e costuram esse grão de feijão, tudo por câmera. Então, os movimentos que a mão humana não consegue fazer, porque se tivessem que fazer uma cirurgia no rim, você tem que conseguir colocar a mão lá dentro. E essa pinça, né, ela consegue entrar, cortar, ela faz movimento para todos os lados. Isso é tecnologia. Os japoneses já têm robôs imitando a face humana, e só para imitar os trejeitos que nós conseguimos fazer, de alegria, tristeza, espanto, medo, sorriso, todos esses trejeitos têm 80 motores dentro de uma máscara de silicone, que consegue olhar para a gente e fazer uma expressão de espanto, de tristeza, de raiva. 80 motores, imagina quanto nós temos, né, no nosso organismo aqui, movimentando tudo isso, e a gente nem percebe. Então, assim, o mundo mudou e mudou, e nós podemos dizer que o mundo de hoje, ele é um mundo melhor do que era no passado. Mas tem uma coisa que se perdeu. Uma coisinha só que se perdeu. Todo mundo sabe o que significa a expressão o fio do bigode? Mesmo que não tenha, né? O que significa o fio do bigode? A palavra. Quando eu disse determinada coisa, se eu prometi determinada coisa, eu vou fazer. Isso nós perdemos ao longo do tempo. Ou seja, se nós retrocedermos para filmes, livros que eram da época de 1940, 1930, 1920, então assim, as pessoas, as crianças, os adolescentes, eles tinham um respeito muito grande pelos adultos, pelos mais velhos principalmente, e aquilo que era dito tinha que ser cumprido. Não havia como voltar atrás. A honra, o brio, era uma coisa muito importante. Havia o extremo da honra e do brio, que eram os duelos, né? Mas tirando essa parte ruim, mas as pessoas, elas davam a sua palavra, e a sua palavra tinha valor. Hoje, qual de nós realmente faz qualquer tipo de coisa com alguém e acredita na palavra? Não, eu vou comprar seu carro, pode ficar sossegado e eu vou pagar. Tem que ter promissória, tem que ter um boleto, tem que ter alguma coisa, algum documento. Não é? Nós não fazemos nada, até dentro das casas religiosas, né, existem documentos agora que tem que apresentar também na secretaria, né, da Secretaria Estadual, na Secretaria Municipal da Fazenda, tudo, nada mais é somente na palavra. Por que nada mais é somente na palavra? Porque, infelizmente, nós não fazemos exatamente aquilo que nós deveríamos fazer, aquilo que nós prometemos, e principalmente, o ser humano, ele foi percebendo que a malandragem é uma coisa muito interessante, vamos dizer assim, para ele, né? Ele pode levar muitas vantagens, utilizando de malandragens, utilizando de subterfúgios. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar daquela famosa lei de Gerson, né? Qual que era a lei de Gerson? Leve vantagem você também.
E esse levar vantagem, gente, a gente tenta levar vantagem no estacionamento, a gente tenta levar vantagem no trabalho, porque a gente tenta um trabalho com pouco esforço, com muito ganho, não é? A gente tenta levar vantagem nos problemas com os vizinhos, porque a gente cuida da nossa frente, da nossa casa e esquece todas as outras que estão do lado, e muitas coisas que nós levamos vantagem. E isso extrapola para todas as áreas de relacionamento humano. Nós vemos muito essas vantagens quando a gente fala de governo, que movimenta muito dinheiro, que movimenta muitas obras, que movimenta muitos processos e que tem uma facilidade para que as pessoas consigam obter aquilo que elas precisam. Como nós não somos do governo e o nosso ganho é só um pequenininho, uma coisa pouquinha, né? Então a gente acha que as coisas que nós fazemos tão erradas quanto eles, não têm importância, mas as deles, porque envolvem milhões, porque envolve uma família carente, porque envolve uma pessoa que está doente, que precisa de uma prótese, nós condenamos. Mas as nossas pequenas coisinhas do nosso dia a dia que nós fazemos, quando nós entramos numa fila, cortamos pela direita os carros todos pelo acostamento, ou num lugar que não é fila dupla, mas a gente entra em fila dupla para poder chegar mais rápido, não importa quem está do nosso lado, e assim por diante, muitas coisinhas do nosso dia a dia que nós não damos importância, nós achamos que aquilo ali é uma coisa boba, mas essa coisinha boba, ela está dentro de nós. Isso significa que, e se eu tiver a oportunidade, não só dessa coisinha boba, mas vamos supor que alguém te nomeasse secretário de qualquer coisa, secretário da cultura, secretário de transportes, de esportes, de alguma coisa. Será que essa pequena coisinha de você estacionar onde não deve, de você cortar a fila pela direita, será que essa pequena coisinha, quando surgir a oportunidade da coisa maior, será que você não vai aceitar? Será que você realmente vai falar, não, isso não é certo, isso é desonesto? Isso eu estou dando um exemplo claro, né? Mas nós temos muitas coisas que nós deixamos de fazer, muitas coisas que do dia a dia que nós assistimos aí, que envolvem justamente tudo aquilo que Deus preparou para nós. Nós acreditamos, vocês já ouviram falar das 3 revelações. A primeira revelação foi através de Moisés, o Decálogo. A segunda revelação é o próprio Cristo, a lei de amor, e a terceira revelação seria o Espiritismo, o Consolador prometido. Será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus nessa sequência, né? Porque tudo isso é voltado para a nossa evolução. Será que Deus esqueceu da gente? Porque, nossa, eu acredito que cada um de nós, se for pensar nisso que eu falei, para dar um exemplo de pessoas que não fazem as coisas certas, lógico que não vai falar de si próprio, né? Mas a gente vê um monte de gente que faz essas coisas. Cada um de nós, com certeza, deve ter vários exemplos na família, ou que assistiu no rádio, ou que ouviu no rádio, que assistiu na televisão, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em algum lugar assim. Será que Deus esqueceu de nós? De forma alguma. Deus, Ele permite que sempre encarnem na terra pessoas, homens e mulheres, né, espíritos, que venham para trazer alguma coisa que nos ajude para que nós possamos alavancar a nossa evolução, para que nós possamos refletir naquilo que nós somos, para que nós possamos refletir onde nós pretendemos chegar e a melhor maneira de nós chegarmos nesses locais. Eu selecionei alguns exemplos aqui, vocês não têm as imagens, eu vou citar, né, das pessoas que eu coloquei aqui. Um deles, né, tem uma história muito bonita, Martin Luther King, né, que lutou contra o racismo. Nós temos o Mahatma Gandhi, que lutou pela liberdade da Índia, e Gandhi, um negócio interessante, né, ele era um advogado formado, e ele voltou para a terra dele, e ele não se conformava de ver tudo aquilo que estava acontecendo, mas ao invés de levar o povo à revolta, ele fez o inverso, ele criou a teoria da não violência. No filme dele, né, que tem 3 horas de duração o filme, tem uma parte do filme que é interessante, que os assessores dele, né, vêm até ele e falam assim: Mahatma, os ingleses estão nos matando em praça pública. Ele falou assim: olha, fica tranquilo, nós somos 600 milhões, eles são alguns milhares, eles vão enjoar de matar a gente. Se ele dissesse para esses 600 milhões, pega uma pedra cada um e ataca nos ingleses, todo mundo tinha morrido, porque são muitos, né, eles são mais de 1 bilhão hoje em dia. Tem também, nós temos aqui, né, a nossa irmã Dulce, que é uma referência para a gente de bondade, uma pessoa que deu tantos exemplos, né, de amor ao próximo dentro da religião católica.
Nós temos Einstein, que veio também e nos trouxe tantas novidades sobre a física, coisas que nós não sabíamos e que deixou um legado, né, enorme. Nós temos Sabin, quem conhecia a paralisia infantil, né, aquela gotinha milagrosa, foi Albert Sabin que trouxe para a gente essa cura. Madre Teresa de Calcutá, que também trabalhou na Índia, né, com aquelas famílias carentes. Nós temos, quem procura, esse é o mais interessante, eu acho, de a gente procurar, porque tem coisas, como que alguém pode ter pensado alguma coisa assim na época dele? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci desenhou a bicicleta, desenhou o canhão, desenhou um monte de coisa, e não existia nada disso na época dele, né? De onde veio esse homem? E nós temos depois Pestalozzi. Pestalozzi, ele é um educador, não é? E com conhecimento científico, uma mentalidade científica muito desenvolvida, e uma coisa interessante, ele dizia o seguinte: a base da educação é o amor. E ele é daquela época de um outro cara muito famoso também, que a gente conhece, que se chama Hippolyte Léon Denisard, que é o famoso Allan Kardec. Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi, aprendeu com ele, foi preparado por ele. E depois de Kardec, que veio trazer para a gente a terceira revelação, nós temos Chico Xavier, que é uma referência muito mais próxima de nós, não é? Que deixou um legado, mais de 400 obras psicografadas, todas elas nos trazendo algum tipo de reflexão, algum tipo de ensinamento. E nós temos também Eurípides Barçanufo, que é mais ou menos próximo de Chico Xavier. Então, assim, Deus manda todas essas pessoas, cada uma delas com um legado, algumas delas ligadas à religião, como Chico Xavier, como a Madre Teresa, outras pessoas completamente desligadas da religião, como Albert Sabin, como Einstein. Então, todos esses cientistas, todas essas pessoas, todos esses espíritos, segundo Kardec, né, ele diz que os cientistas são os profetas da atualidade, porque eles veem, né, o que fazia um profeta no passado? Ele revelava alguma coisa, só que ele revelava coisas divinas, né? Deus falou, Deus vai fazer, aconteceu isso, aquilo. Esses profetas novos, os cientistas, eles vêm, eles observam a natureza, e quem é o dono da natureza? É Deus. Eles observam como que funcionam as coisas de Deus, lógico que não dão o nome de Deus, porque eles são orgulhosos, mas eles observam como funciona, estabelecem as leis e as regras para o funcionamento daquilo, e aí eles transformam em um modelo, em um remédio, em um procedimento, em alguma coisa que é útil para nós. Eles veem as plantas, como elas nascem, como que elas crescem, e criam formas de acelerar esse processo. Eles veem os animais, como se reproduzem, como sobrevivem, e criam formas de fazer com que eles reproduzam mais rápido e em maior quantidade. Então, o homem da ciência, ele vai fazendo com que a nossa vida, cada dia, se torne melhor. O nosso mundo de hoje é o mesmo mundo de 1 bilhão de anos atrás. Nós estamos sentados aqui nos dinossauros, porque o osso dos dinossauros, né, que foi se dissolvendo ao longo do tempo, debaixo da terra, virou petróleo. Descobriram o petróleo, e aí dos derivados do petróleo, um deles é o plástico, que nós utilizamos 1 milhão de coisas que nós temos. Então, assim, dizem que a massa da terra é a mesma em qualquer época. Ela só vai mudando, né, pela lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, assim, as matérias, elas só vão mudando de posição. Ela vai saindo de um elemento e vai se unindo a outro elemento, mas vai permanecendo sempre aqui na terra. E aí, Jesus falou uma coisa para nós, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, deixou para a gente o Sermão da Montanha. Muitas pessoas ouvem o Sermão da Montanha, mas vivem numa dor tão grande que não conseguem entender como que aquilo pode ser bom para eles. Aí Deus fez vir um monte de gente para tentar ensinar para a gente, para que nós sejamos melhores. Alguns nós acreditamos e seguimos, né? Se estamos aqui hoje, acredito que nós estamos com fé que todo o ensinamento de Kardec é verdadeiro, que esse é um caminho, né? Que o Espiritismo realmente é o caminho que Jesus prometeu para nós, para trazer o consolo e para que nós possamos evoluir. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês, nem todos são pais, né? O que você deseja para os seus filhos? Vou falar como pai, né? Eu tenho 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina, todos já com mais de 21 anos de idade. Eu fui pai criança ainda, tá? E eu desejo para os meus filhos, assim, que eles não passem por dificuldades. Alguém discorda de mim aí nisso? Que eles tenham, assim, uma vida tranquila, que eles estudem, não é? Que se formem. E aí vem, tudo isso que eu desejo para os meus filhos, por que será? Algum de vocês que deseja a mesma coisa que eu, que eles não passem por dificuldades, que eles cresçam, que eles aprendam, que eles estudam, vocês desejam que eles façam isso para
Vamos supor que você queira que ele seja um médico. É para que ele descubra a cura do câncer, para que ele desenvolva um novo tratamento especial para algum tipo de debilidade da coluna. Você quer que ele seja um advogado para que ele pegue todas aquelas famílias, aquelas pessoas pobres que não tem quem defenda elas e que ele vai lá e defenda essas pessoas pobres, esses coitados? Não, né? Nós queremos o quê? Que ele tenha uma vida regalada, que ele tenha muito dinheiro no banco, que ele possa viajar, passear, curtir a vida, que ele possa ter uma casa ótima. Não é isso que nós desejamos? Mas e quando nós falamos lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Nós acreditamos em Jesus ou nós não acreditamos em Jesus? Jesus disse assim: não guardeis os tesouros da terra, porque a traça, a ferrugem, os ladrões podem levar. Mas nós desejamos para os nossos filhos que eles tenham o ouro, e nós incentivamos os nossos filhos a ter o ouro, porque, e veja bem, isso não é uma coisa ruim, nós não estamos desejando o mal para eles dessa forma, não estamos desejando nada de ruim para eles, desejamos que eles não passem pelo sofrimento que nós passamos, pela dificuldade que nós passamos, que eles tenham coisas que nós não tivemos. É um sonho do Pai, não é? E é uma coisa nobre. Só que você consegue conciliar esse desejo nobre que você tem com os ensinamentos que eu acabei de falar, que você acredita, que eu também acredito, que Kardec conseguiu, através das psicografias dos Espíritos, transmitir para a gente, mostrar para a gente, assim, todos aqueles ensinamentos de Jesus, que as pessoas não conseguiram entender completamente na Bíblia até hoje, e Kardec veio e colocou de um outro jeito, e os Espíritos superiores, o Evangelho, é a coisa mais linda de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Você consegue pegar cada uma das falas, das principais falas de Jesus, e você consegue fazer com que aquilo toque o seu coração e de alguma forma motive você a se tornar uma pessoa melhor. Correto? Agora sim, quando eu vou educar os meus filhos, quando eu vou ensinar os meus filhos, eu me preocupo mais com a parte material do que com a parte espiritual. Não significa que ele não tenha que ganhar dinheiro, não significa que ele não tenha que ficar rico, não significa que ele não possa ter todas essas coisas, mas será que eu não consigo ensinar o meu filho a fazer as duas coisas? Ele ter sucesso e ao mesmo tempo ele conseguir também fazer alguma coisa para ajudar uma pessoa? Quando eu tinha uma escola de informática ali no Itaim Paulista, acontecia às vezes, as turmas cabiam 12 alunos, né? Então às vezes eu fechava uma turma, só tinha 10, sobravam 2 vagas. Então eu pegava alguém da comunidade, dois adolescentes, 2 crianças, e encaixava nessas turmas. Então assim, eu continuava ganhando a mesma coisa, não mudava nada, mas tinha 2 pessoas a mais ali que estavam aprendendo. Quando você exerce a sua profissão, qualquer que seja a sua profissão, sempre há uma possibilidade da gente fazer alguma coisa por alguém, mas nós não incentivamos isso. Nós incentivamos somente assim: se eu trabalhei, eu tenho que ganhar, se eu trabalhei, eu tenho que ganhar. Mas será que o ganho do trabalho é só o dinheiro? Será que o ganho do trabalho é só alguma coisa que se torne material? O cara vai te pagar uma obra com um carro ou alguma coisa do gênero? Às vezes o pagamento da nossa obra, do nosso trabalho, pode ser a satisfação. Será que essas pessoas que vêm aqui na segunda-feira e vão dar passe em vocês, vêm fazer a palestra, que fazem o atendimento, que fazem os tratamentos espirituais, os médiuns que doam, né, a sua mediunidade para ajudar, será que essas pessoas pensam no dinheiro para fazer esse tipo de coisa? Se estiverem pensando, o trabalho que estão fazendo é perdido, não é? Porque se nós buscamos o dinheiro da terra, nós já vamos receber aqui tudo aquilo que nós precisávamos, então não teremos nada para levar do outro lado. Então, se nós acreditamos em Jesus, se nós achamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não está na hora da gente mudar a forma também como a gente ensina as coisas para os nossos filhos? Porque assim, o meu pai foi muito honesto, muito trabalhador, muito bom, mas ele também não se preocupou com isso. Ele se preocupou com a minha formação. Mas as próprias escolas, a própria educação formal, ela não se preocupa com a formação moral das pessoas, ela se preocupa com a formação técnica. Então você pega um professor que ele é bom professor, mas não tem nenhuma matéria lá ensinando ética para ele tentar ser uma pessoa diferente. E se nós começarmos é lógico que a escola vai demorar um pouco para chegar nisso, mas se nós começarmos a ensinar as nossas crianças, aquelas que nós temos contato, primeiro de tudo, essa ética. Primeiro de tudo, o valor humano. Primeiro de tudo, o se doar, o amar ao próximo como a si mesmo. Será que se nós ensinarmos isso, nós não conseguiríamos fazer com que
no futuro nós tivéssemos pessoas melhores? Agora vamos retroceder um pouquinho, né? Aquele cara que está sofrendo e que assim falam para ele sobre amar, que bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os sofredores, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Alguém fala isso para eles. Aí você imagina o seguinte: espera, vamos pensar direito nessa mensagem. Vamos supor que tudo isso que eu estou fazendo, tudo isso que eu estou falando agora, não seja uma coisa para eu usar de imediato. Tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou fazendo, é alguma coisa que eu posso usar no futuro. Qual futuro? Numa outra vida, numa outra oportunidade. Tudo isso que eu construí agora não vai ser destruído, aquilo que eu estou guardando dentro de mim. Somente aquilo que é material, aquilo que eu não posso levar. Se eu desencarnar agora, isso eu não levo. Mas se eu me tornei um grande advogado, um grande médico, um grande professor, isso vai comigo. Não vou perder isso. E o detalhe, hoje, se eu não tenho o que comer, luto todos os dias e não tenho o que comer, não tenho uma casa para morar e pago um absurdo de aluguel e não consigo comprar uma casa, mas se isso tudo for passageiro, e se tudo isso eu passo agora, mas porque assim, eu vou aprender alguma coisa muito boa para mim e que no futuro vai ser muito útil esse conhecimento para mim. O estagiário, quem já foi estagiário aqui, né, sabe que o estagiário ele é obrigado a fazer de tudo. Você entra na empresa lá e todo mundo abusa do seu tempo. Querem que você vá buscar café, querem que você vá na padaria, querem que você carregue uma coisa de um lugar para o outro, que você conserte uma impressora, porque você é da área de TI, mas não na parte de manutenção. Então, todo mundo abusa de você, o estagiário. Nós somos estagiários aqui na Terra. E às vezes, o trabalho que nós temos que fazer aqui é passar necessidade, é passar por dificuldade, é passar por doença. E o principal, a dificuldade, a doença, elas não são também um sorteio de Deus. Alguém explicou para mim que assim, no passado eu fiz um negócio que não era legal e agora eu estou consertando aquilo que eu errei. Isso é lógico e isso é bom, e isso me consola. Saber que esse tempo, uma vida de 100 anos, vamos dizer, a mãe do Pelé, não é? Pelé morreu com 82, a mãe dele tem 100. Uma vida de 100 anos de idade, comparado com milhões de anos que nós temos, gente, o que é isso? Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nós levamos 1 bilhão e 500 milhões de anos para atingir a inteligência do Neandertal. E nós levamos 250 mil anos para chegar na inteligência que nós temos hoje. Então assim, 250 mil anos só, 250 mil, comparado com uma vida de 100 anos, não é como se fosse um dia na vida de cada um de nós. Então significa que esse sofrimento que eu estou passando, ele vai acabar nessa vida e eu não vou ter mais ele se eu souber enfrentar ele com a cabeça erguida, sem me lamentar, sem lastimar, sabendo que se Deus é justo e bom, e se eu tenho a fé, mesmo que não seja do tamanho de um grão de mostarda, significa que eu sei que Deus está fazendo por mim aquilo que é certo. Essas coisas ruins pelas quais nós passamos, nós chamamos de mal, é o mal que nos acontece, não é? E Jesus, com todas as frases que ele disse, ele colocou na oração do Pai Nosso uma coisa muito importante, no finalzinho da oração: livrai-nos do mal. Como que Jesus pode pedir para livrai-nos do mal e falar para a gente que tem que se consolar com a dor que nós estamos, porque vai ter um prêmio no futuro? Ele está falando livrai-nos do mal, ele não falou assim, livre do mal no futuro, ele está falando livrai-nos do mal. Como que nós vamos interpretar isso? Jesus era esperto, né? Ele era uma inteligência bem acima da média. O mal que Jesus fala, todos nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio. E dentro do exercício do livre-arbítrio, significa que assim, nós temos um plano de vida, mas esse plano, ele não é uma linha reta determinada que a gente não vai escapar dali de jeito nenhum. É assim, será que alguém vem no mundo para pegar uma arma e dar um tiro no outro? Será que alguém vem no mundo, já vem planejado no plano espiritual, para ele falar assim, aquele país ali eu vou invadir, matar todo mundo e tomar o que tem lá? De jeito nenhum. Ninguém vem para isso. A gente vem para não cometer mais esses erros. Mas nós cometemos. Da mesma forma que Jesus, sendo um espírito completamente sem máculas, ele foi crucificado e humilhado por todos, né? E foi até renegado pelos seus apóstolos, né? Então nós sabemos que aqui na terra, se nós temos o livre-arbítrio, existem pessoas, e até nós também, muitas vezes fazemos coisas que não são certas. Então o mal que Jesus fala que nós temos que nos livrar, que ele pede para Deus para que nos liberte do mal, é o mal quando a pessoa exerce mal o seu livre-arbítrio perante nós.
Esse é o mal que Ele quer que Deus nos livre, daquele que não está programado para a nossa vida, porque as dores que nós temos que passar, elas não são mal, elas são aprendizado. Elas são situações que vão fazer com que a gente saia melhor de cada uma delas. Então, a mensagem de Jesus, o Espiritismo veio completar dessa forma, trazer esse consolo para nós, porque eu tenho certeza absoluta que cada um de nós, quando passa por uma dificuldade, por uma dor, a gente sabe, eu recentemente perdi meu pai, não é? E o conhecimento do Espiritismo me ajudou muito, porque assim, eu sei que meu pai, assim, aquele corpo, ele desapareceu, mas o meu pai, aquela pessoa, aquele espírito que conviveu comigo 50 anos, né? Ele tinha 70 e pouco, então que conviveu comigo esse tempo, ele continua existindo, e agora ele está numa situação melhor do que ele estava, naquele corpo já debilitado, já desgastado, e que também tem a necessidade de ser dessa forma. Tudo na obra de Deus tem fundamento. Nós nascemos fortes, nós nascemos com vigor, e nos achamos os melhores, né? Às vezes debochamos daqueles que são fracos, mas o tempo nos faz debilitar, e faz a gente depender de outras pessoas também, e faz a gente refletir em tudo aquilo que a gente já falou, em tudo aquilo que a gente valorizou, em tudo aquilo que a gente julgou. Então, se nós tivermos essa visão de futuro, se nós procurarmos continuar a nossa vida, seja advogado, seja engenheiro, seja médico, seja o que você quiser, mas procure planejar dentro da sua vida alguma coisa que transforme também o seu espírito. Não adianta você construir uma Brasília de novo, Brasília, a cidade de Brasília de novo, e o seu nome ficar na história, mas infelizmente você chegar do outro lado, só vai ficar esse quadro aqui da terra, não vai ter valor nenhum. Dizem, não sei se é verdade, tem uma historinha que contam, né, que quando Bezerra de Menezes chegou lá no plano espiritual, né, ele estava ainda em recuperação, e diz que ele foi na janela de onde ele estava se recuperando, e tinha uma multidão de gente lá fora, e aí ele perguntou, nossa, por que tem tanta gente lá? Ele falou, são todos os que você ajudou e que vieram aqui, querem fazer alguma coisa por você. Tomara que a gente tenha, né, alguém que queira fazer alguma coisa pela gente também. O padre Fábio de Mello fala muito bem, né, num dos vídeos dele, assim, que nós possamos ser importantes para que as pessoas nos amem verdadeiramente, porque um dia a gente não vai poder fazer mais nada. Ele falou assim, tomara que tenha alguém que fala assim, põe o padre Fábio de Mello no sol. A hora que ele estiver torrando, fala, tira o padre Fábio de Mello do sol, para não esquecer ele do sol. Então, que as pessoas nos levem para o sol, tem alguém que nos leve para o sol e alguém que nos traga do sol. E reflitamos assim, nós podemos fazer, através do conhecimento, uma vida melhor no futuro. Gente, Deus abençoe a todos.